E agora vamos para o Pacto São José da Costa Rica, beleza? Convenção Interamericana de Direitos Humanos, também conhecido como Pacto São José da Costa Rica. Esse Pacto São José da Costa Rica, gente, ele já tem um valor de tratado, tá, gente? Ele já tem um valor, ele já representa um pacto, já tem leis, já tem sanções, já tem órgãos, já tem tribunal. Então é bem diferente do que uma declaração. Declaração é uma recomendação, beleza? Então vamos lá, gente. O Pacto São José da Costa Rica, lembrando, olha, o sinônimo dele é Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Tudo a mesma coisa. Por que Pacto São José da Costa Rica? Tá aí as sedes, tá? De um dos órgãos aí, dos órgãos, né, que formam a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. Tá aqui, olha. A corte fica em São José, no país ali na Costa Rica. Se não me falha a memória, é América Central. A comissão, que é outro órgão, já fica onde? Em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Beleza? Mas antes, de onde foi que surgiu a Convenção Interamericana PPP papapá? Surge de onde, gente? Da OEA. Perdão, a OEA, gente, é um sistema de defesa dos direitos humanos dentro, tá, de um sistema de defesa regional. A ONU é o sistema global, beleza? Então a OEA, gente, o primeiro passo da Organização dos Estados Americanos foi dado ali em 1898, no final do século XIX. Só que a fundação dela aos moldes que nós conhecemos hoje só aconteceu aqui em 1948. Nós não temos a Carta da ONU em 45 para fundar a ONU. Aqui nós temos a Carta da OEA para fundar essa OEA moderna, que é assim que eu chamo, a OEA moderna. Beleza? E aqui, gente, assim como a Carta da ONU, assim como a DUDH, nós teremos também aqui, olha, uma declaração. A DADDH. Isso aqui, gente, é a declaração da OEA. A DUDH é a declaração da ONU. Então, aqui, novamente, gente, declaração. É um documento que lança para a sociedade americana alguns princípios e defesas dos direitos humanos. Alguns objetivos para a defesa dos direitos humanos. Mas não é o tratado. O tratado ele só vem aqui, em 69. Não te esquece. A Convenção Americana, Interamericana de Direitos Humanos, 69. Ai, professor, 69. Eu lembrei de um negócio. 69, adoro, né? Então, 69 não tem como te esquecer. Só que ela entrou em vigor somente em 78. O Brasil, ele ratificou em 92. Então, olha a distância, gente, da celebração para a ratificação. Esse tratado, gente, ele foi assinado em uma maioria simples, né? A maioria dos deputados e senadores e tudo mais, dos nossos políticos lindos e maravilhosos e queridos, eles votaram lá, teve um número significativo de voto e ponto final. Então aqui, gente, a posição hierárquica supralegal. Não é de status a emenda constitucional. Gente, quem fala isso não é o humilde professor Rogério, tá? Você dá um Google aí, você vai ver documentos do Senado e documentos oficiais do Supremo Tribunal de Justiça, falando que é supralegal. Após 2004, né, nós temos uma emenda constitucional que diz que os tratados internacionais terão status de emenda constitucional
se for aprovado por 2 turnos pelas 2 casas e vai ter os 3/5 de voto, aí emenda constitucional. Isso aqui não aconteceu com o Pacto São José da Costa Rica. Porque, observa, gente, essa regulamentação ela é de 2004. O Pacto São José da Costa Rica ele foi ratificado em 92. Então, nem existia essa paradinha aqui. Beleza? Então, é isso. O Pacto São José da Costa Rica, ele tem status supralegal. Depois, gente, na nossa última aula aqui no canal de Direitos Humanos, para esse concurso da PM do Pará, eu vou mostrar para vocês quais são os tratados internacionais que têm status de emenda constitucional. Beleza? Eu posso adiantar que são só 3. Alguns falam 4, mas depois eu vou te explicar porque são 3. Correto? Então, inicialmente, gente, esse Pacto São José da Costa Rica, olha como ele é conhecido, o Pacto São José da Costa Rica. A sigla, né? CADH. Eu estava falando na aula anterior, aos minutos anteriores, da DUDH, aqui é CADH. Beleza? Primeiramente, gente, a CADH em 69 privilegiou muito os direitos de primeira geração. E aí, gente, a galera da OEA, né, que fica aqui, olha, a comissão fica em Washington e o tribunal fica na Costa Rica, viram a necessidade de reforçar os direitos de segunda geração. E aí eles fizeram o quê? Um protocolo adicional. Então foi adicionado ali, gente, mais princípios, né, mais direitos, podemos assim dizer. Esse protocolo ele é chamado de São Salvador. Ele foi criado em 1990. O que foi adicionado ao Pacto São José da Costa Rica? Direitos econômicos, sociais e culturais. Então presta atenção, gente. Uma questão difícil da tua prova, uma questão difícil, dificilmente isso vem na tua prova, tá, gente? Pode falar do protocolo de São Salvador. E aí você tem que saber que ele é um protocolo adicional ao Pacto São José. Trouxe o que de novo? Os direitos de segunda geração. Daqui a pouco eu falo de comissão e corte. Beleza? Então tá aqui, gente. Você tem a Carta da Organização dos Estados Americanos. Você tem aqui a fundação da OEA moderna. E depois você tem aqui a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. É como se fosse, a nível regional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que aqui a nível de América. Lembrando, tá, gente? Nós temos instituições na África, na Europa, de proteção dos direitos humanos também. Aqui no nosso caso, nós trabalhamos a ONU, a OEA e a Constituição Brasileira. Ok? Aqui nós temos a listagem dos países, de alguns dos países que ratificaram esse acordo, né? Esse pacto internacional. Inicialmente, 19 países assinaram o pacto e atualmente são 25, tá? Que aceitam as deliberações desse pacto. E aí você enxerga, tem uma visão geral do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Então aqui a Carta da OEA, a Declaração dos Direitos e Deveres do Homem, aqui a própria Convenção e depois nós temos o aperfeiçoamento através de estatutos e regulamentos. Observa que aqui aparece muito, olha, comissão, corte, corte, comissão. E isso nós iremos ver aqui logo, logo. Aqui você tem a estrutura de todo o Pacto São José. O que mais vem em prova é esse primeiro capítulo, é esse terceiro, esse sétimo e esse oitavo. Beleza? De vez em quando aparece aqui a suspensão das garantias, né? De vez em quando aparecem os deveres, né? Aqui aparece um pouco mais, tá, gente? Então é isso que nós vamos ver. Vocês vão ver, gente, que não tem muita novidade aqui. Tá? Não tem muita novidade. Nós já estudamos isso na Constituição e na DUDH agora, alguns minutos atrás.
Os Estados partes nessa convenção comprometem-se a respeitar o direito de liberdade. Não vimos isso anteriormente? Claro que vimos. Né? Não pode ter qualquer discriminação por raça, cor, sexo e por aí vai. O item 2 aqui, para efeitos dessa convenção, a pessoa. Quem é a pessoa? Oh, que descoberta! Os seres humanos. Né? Essa aplicação dos direitos humanos, gente, ela é rápida? Ela é imediata? Não. Então aqui ele está dizendo que tem que ser adotada logo, logo, no futuro. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver sendo garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados partes comprometem-se, lá no futuro, a adotar mecanismos de defesa dos direitos humanos. E isso onde? Nas legislações internas, em suas devidas constituições. Tá certo? Então, está dizendo aí, olha, se você ainda não respeita todos os direitos humanos, você deve caminhar para isso, país. Direito à vida, né? Aqui, olha, questão de prova, não vacila, filho de Deus. Lá vai dizer que o direito à vida é a partir do nascimento, não é a partir do nascimento, cabeça de boi, é a partir da concepção. Existe pena de morte? Sim. Então você vê que o direito ele não é absoluto, mas existem algumas regras, tá? E outra questão, filho de Deus, não se deve impor pena de morte, não se deve impor menores de 16 anos, vem na tua prova, é errado. Menores de 60 anos, não é 60, é 70, cabeça de boi, beleza? E essa pena de morte, ela pode ser transformada em outro tipo de pena? Pode, beleza? Então tá aqui, eu coloquei isso em mapa mental para vocês. Opa! Né? O direito à proteção à vida desde o quê? A concepção. A pena de morte pode ser adotada em qualquer tipo de delito? Não, somente nos graves. Aqueles países, gente, que não tem mais pena de morte, pode ser restabelecido? Não. Aqueles países que têm pena de morte já há décadas e décadas e décadas, ele pode manter a pena, como no Brasil a questão de guerra. Tá? Então preste atenção nisso daqui. Eu vou voltar até aqui no artigo, para ficar bem claro para vocês. Cadê? Olha? No país que não houverem... Meu Deus, uso a palavra houverem. Cadê? Nos países que não houverem abolido a pena de morte, essa só poderá ser imposta por delitos mais graves. Em cumprimento de sentença final, o tribunal competente em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito ter sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplica atualmente. Não se pode restabelecer pena de morte nos estados que já aboliram a pena de morte. 5 anos atrás tinha pena de morte no meu país, agora eu vou voltar com ela. Não pode. Tá? Não se aplica a delitos comuns, proibida a menores de 18 anos, 70 anos também, não esqueçam. Pode ocorrer. Eu vou ser morto na cadeira elétrica. O presidente te dá o perdão. Olha, você não vai ser mais executado, mas a sua pena vai ser transformada em outra. Qual é a outra pena? Você vai virar remista. Não, me leva para a cadeira elétrica. Zoando. Direito à integridade pessoal. Gente, cuidado com isso. Ele coloca uma alternativa lá. Toda pessoa tem direito que se respeite a sua integridade. O que ele coloca? Apenas físico. Não, gente. Integridade. Nós somos formados, né, pela questão física, psíquica e moral. Tá? Então existe violência psicológica, por exemplo, de homens contra as mulheres. Então isso tem que ser inibido. Tá? Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito. Não é porque é preso que tem que ser espancado. A pena não pode passar de pessoa do delinquente. Né? Não pode passar para outra pessoa a pena. A mãe grávida
vai passar a pena para o filho, não pode. Outra, a divisão entre processados e condenados entre maiores e menores nos cárceres. E olha aqui, a pena privativa de liberdade, gente, é só em último caso. E quando acontecer, qual é a finalidade? É a punição? Não, é a reforma, é a ressociabilidade. Então isso também é cobrado em prova. Ele vai mudar aqui, tá, gente? Ele vai colocar na alternativa correta punição ao invés de reforma. Então tá tudo aí, gente. É sabido por todos nós, né? A gente vimos agora há pouco no outro documento que é proibido qualquer forma de escravidão e servidão. Não tem muito segredo aqui. Direito à liberdade pessoal. Por qualquer motivo você pode ser preso, por qualquer motivo você pode ser detido, você pode ser preso somente na questão de dívida por questões de pensão alimentícia. Aqui no Brasil tem uma parada da legislação interna do depositário fiel, mas o próprio Supremo falou, não, essa lei não vai funcionar. Vamos atuar aqui na legislação brasileira de acordo com o Pacto São José da Costa Rica, né? Então, aqui no Brasil, embora esteja numa lei nacional, aqui no Brasil você só vai ser preso por dívida se você não pagar a pensão, beleza? Então, direito à liberdade pessoal, tá aí, ó. Ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramento arbitrário. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões, né? E você, enquanto policial, você vai prender um cara e vai ficar passeando 10 horas com ele por aí na viatura? Não, você tem que apresentar ele à autoridade. Inclusive, hoje já temos até mesmo a audiência de custódia, né, que acontece muito rápido. Garantias judiciais. Todos nós temos essas garantias judiciais, né? Outro mapa mental para ficar mais fácil. Você tem direito de ampla defesa, todos os seus direitos devem ser assegurados. Você tem o direito de ficar em silêncio, você não pode se autoincriminar. Você tem, dentro da legislação brasileira, isso está presente aí no Pacto São José da Costa Rica, vários e vários tipos de recursos, né? O juiz e o tribunal tem que ser imparcial, até que se prove o contrário, todo mundo tem a presunção de inocência. E olha aqui uma questão de prova. Se você for preso em um país de língua diferente, você tem que ter acesso a um tradutor e ao intérprete. Caso contrário, o seu direito humano está sendo violado. Muito cuidado com isso em prova, tá? Muita gente que não estuda de forma aprofundada esquece dessa parada, ou não sabe. Vem lá numa alternativa direito a tradutor, a pessoa fala, nossa, tradutor? Não, isso é um luxo, isso está errado. Não, gente, está presente aí na Convenção Americana dos Direitos Humanos, tá? Já falei para vocês aqui, gente, lá na DUDH, a questão da liberdade de expressão, da liberdade religiosa. Ninguém pode ser proibido, né, de proferir a sua fé, de executar suas práticas religiosas, mas existem algumas limitações. Você vai fazer uma missa no meio da Avenida Presidente Vargas, em Belém ou no Rio de Janeiro? Não, né? Você vai ficar num terreiro de Umbanda fazendo um ritual com altíssimo barulho? Não, qualquer religião, tá, gente? Então nós temos medidas restritivas, beleza? Mas dentro da questão da ordem pública.